E a palavra de Deus diz assim, Jesus está dizendo, Mateus 18:13, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem falar conosco nessa noite de uma maneira profunda. Estabeleça no nosso coração a Tua vontade, mas nessa noite corrige-nos, exorta-nos e nos consola através dessa palavra que vai ser lançada nessa noite, como espada que possa marcar o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aqui Jesus, numa certa feita em que os apóstolos estavam, os discípulos ali irritados com as crianças que queriam vir até Jesus, e Jesus disse assim, peraí, deixa que elas venham a mim, né? E aí ele aproveitou a oportunidade, como Jesus nunca perdeu nenhuma oportunidade, e ele disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, as crianças, elas nos ensinam, porque quando a gente começa a contemplar e a prestar atenção nas crianças, é daquele jeito que nós temos que ser, amém? Então eu quero meditar com você em algumas coisas, só desse versículo, que Jesus nessa noite venha nos ensinar a cada um de nós, amém? Então aí vai dizer assim, quero começar com essa parte. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, diz assim comigo, converterdes. Diz para quem está do teu lado, nós precisamos nos converter. Então converter significa virar as costas. Você está indo para lá, você vira as costas. A palavra também pode dar um sentido de mudar de mente, mudar de intenção. Você tinha uma intenção de um jeito, você tem que mudar sua mente para outra intenção. Então conversão, aqui nesse texto, eu quero trazer nesse sentido, nós trazemos em nós os traços de uma criança, porque Jesus nesse contexto está falando de converter, mas está falando da criança. Então, nós temos o nosso jeito, às vezes, muito adultos de ser, mas Jesus está dizendo, vocês têm que se converter desse modo adulto e ser como uma criança. Aqui não quer dizer que a gente vai ser infantil, não é nesse sentido que Jesus está dizendo, não é no juízo, mas é no jeito da criança ser, nós temos que trazer isso para nós. E que jeito que é uma criança, né? Ele diz, se não vos tornardes como criança, converter e tornar, virar as costas, mudar de mente, mudar o jeito para ser igual a uma criança. Então, aqui é uma ordem de Jesus. Jesus não está pedindo, mas Ele está ordenando, converta-se e se torne como uma criança. Ele não está pedindo, se vocês quiserem ver o reino dos céus, talvez vocês também possam ser como uma criança, mas Ele está dizendo que nós temos que ser, que se tornar igual a uma criança, amém? Então algumas coisas que eu quero meditar com você, que se Jesus está falando que eu tenho que ser como uma criança, eu tenho que meditar no meu coração como é uma criança, porque do jeito que ela é, eu tenho que ser. E uma das coisas que eu, meditando com o Senhor, Ele me trouxe ao coração algumas coisas aqui, é que a criança, ela vive na dependência total dos pais. Diz assim comigo, dependência total. A criança, ela não sabe fazer nada sozinha. Eu não estou falando de uma criança mais crescidinha, que está quase chegando na adolescência. Estou falando de criança mesmo, pequenininha, quase bebê, que está aprendendo a andar. Ela é totalmente dependente dos pais. Ela não sabe fazer nada se os pais não estiverem ali junto com ela. Quando ela se suja, quando ela faz cocô e xixi, quem tem que limpar? Ela sabe fazer isso sozinho? Não, os pais têm que limpar. Querido, quem que nos limpa? Por isso que nós temos que ser como uma criança. Nós temos que entender, ser dependente totalmente dele. Saber que quando eu peco, eu não sei me limpar sozinho. Eu não tenho o sangue do cordeiro, mas
Ele vem com seu sangue e me limpa. Então eu tenho que viver na dependência total, na limpeza. Jesus vem buscar uma noiva limpa, uma noiva com vestes brancas. Então nós temos que viver na dependência total da misericórdia e do perdão do Senhor. Amém? Amém ou não amém? A criança também, ela não se alimenta sozinha. Por isso que nós temos que ser como uma criança. Nós não sabemos o caminho para chegar e comer o pão que veio do céu. Mas se nós somos dependentes total do Senhor e somos como uma criança, Ele nos alimenta todo dia, Ele nos dá o pão, Ele nos dá a água do Espírito, e a vida permanece em nós para que nós não morramos. Glória a Deus. A criança, ela também não vai para a cama sozinho. Tudo isso aqui está dentro da dependência total. Querido, nós não temos descanso em nossa alma se o Senhor não nos levar às águas de descanso, como diz o Salmo 23. Nós não temos descanso se nós não sentimos os braços do Senhor nos levando nas asas do Espírito para um lugar aconchegante espiritualmente falando, onde nós vamos ter paz, descanso. O homem tem tentado ser adulto, ser homem, ser humano e buscar descanso do jeito dele. Mas quanto mais ele busca descanso, mais ele se sente estressado e acabado. Mas os filhos de Deus descansam no Senhor. O filho de Deus tem mais paz no meio da luta do que os ímpios na sua bonança. Sabia disso? Amém? Então ele, assim como uma criança não sabe, é dependência total, ela não sabe ir para a cama, ela não sabe ir para o descanso. Assim somos nós na dependência total do Senhor, porque é Ele que nos leva para o descanso. Amém? Nós sabemos a quem nós servimos. A criança também, querido, quando ela se machuca, ela não sabe se curar sozinha, ela não sabe se tratar sozinha. Na nossa vida e na nossa caminhada, vai tendo espinhos no nosso caminho. Nosso caminho não é um caminho de glória, não. O glória é o final, né? Mas o percurso nós nos machucamos muitas vezes em pedras, em espinhos. Mas o nosso Senhor vem e nos cura. Quantas vezes nós somos feridos na alma, querido, por alguém que falou alguma coisa, ou que falou por trás de nós, e aquilo feriu a gente, mas nós somos como criança, nós não ligamos para aquilo, porque o Senhor vem e nos cura. Ele passa o bálsamo do Espírito, o óleo do Espírito Santo, e as nossas feridas cicatrizam. Aí você vê gente que faz 20, 30 anos que está com uma ferida aí, e não deixa Deus curar, porque está muito adulto demais, está muito independente demais, se torna como uma criança, dependente total, e o Senhor Jesus vem e te cura dessas feridas. Amém? E a criança também, ela não sabe mudar de lugar sozinho, ela tem que ter os pais locomovendo ela para lá, locomovendo para cá, direcionando por onde ela pode ir e por onde ela não pode ir. O Senhor diz que Ele é o nosso caminho, a palavra do Senhor é o nosso caminho. Como criança e dependente total, querido, não adianta saber a palavra se nós não andarmos nela. Quando nós temos um coração de criança, nós lemos a palavra e diz, o papai diz que tem que fazer isso, eu vou fazer o que o papai está mandando, e você anda nos caminhos do Senhor. Ele te direciona por onde ir, por onde passar, por onde não passar. Amém? E você confia nele, porque mesmo que você, como diz o Salmo 23, passe pelo vale da sombra da morte, aquilo está no controle do Senhor. O Senhor diz, ali eu estarei contigo. E nós saímos do outro lado vitorioso, com uma mesa farta preparada para cada um de nós. Eu não sei, querido, não vou falar nem o dia da manhã, eu não sei nem os 5 minutos daqui a pouco que vai acontecer, mas Ele sabe todas as coisas. Por isso, quando eu estendo as mãos para Ele como criança e diz, papai, me dirija os meus passos, tudo que eu vou fazer. Querido, os seus sonhos não é os seus sonhos têm que ser os sonhos de Deus,
porque os sonhos de Deus para a tua vida são perfeitos em todas as áreas. Então deixa Ele direcionar seus sonhos, tudo aquilo que você vai decidir na sua vida, tudo aquilo que você vai querer, deixar de querer, coloca na mão dele como uma criança. Não queira agir como adulto, porque você pode fazer algumas coisas certas, mas elas no final dão cabo de morte. Provérbios diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é final de morte. Entendeu? Pode ser bom, todo mundo diz: oh, o João acertou naquilo que ele decidiu, olha como o João está bem. Se aquilo não é no Senhor, pode ter um final de morte. Mas quem confia no Senhor e como uma criança entrega a sua vida para Ele, deixando Ele te levar por onde Ele sabe, por onde Ele quer, querido, a sua vida vai ser uma bênção, o seu final vai ser uma bênção. O que importa não é como nós começamos, o que importa é como nós terminamos. E só direcionado por Ele nós vamos terminar bem. O Titanic foi um dos maiores navios que já foi construído. Naquela época, principalmente, aquilo, querido, parecia uma coisa... era assustador o tamanho daquele navio no porto, ancorado, antes de sair para a sua viagem. E a infelicidade daquele homem que disse assim: nem Deus afunda esse navio, né? Aí o que aconteceu? Tudo que o homem faz, querido, se não tiver Deus, foi o único navio que não conseguiu completar uma viagem. Olha que vergonha, o maior navio não completou a sua viagem. Eu quero completar a minha carreira, eu quero completar a minha viagem, você também, amém? Estenda as mãos como criança na dependência total para o Senhor, que Ele vai te levar para o lugar certo, amém? E falando de dependência total também, você vai perceber que a criança, ela depende totalmente, ela precisa do afago dos pais. Ela precisa do contato físico com o pai, ela precisa do contato visual o tempo todo olhando o papai. A criança não pode viver sem afagos. E se é uma coisa que Deus gosta de fazer com a gente, que Ele dê afagos. Talvez você fale assim: ai pastor, eu não tenho sentido, você não tem dado a oportunidade para Ele, se isso está acontecendo. Mas quando a gente tem tempo para Ele, quando nós temos o coração de criança, nós queremos estar com Ele, sentir o seu abraço, sentir as suas palavras doces, sentir aquele massagear do Espírito dentro do nosso espírito. Isso é muito bom, isso faz muito bom para nós, querido. Nós precisamos ter mais esse tempo com o Senhor, amém? Porque o que tem massageado muitas às vezes a nossa vida, que tem nos alegrado muitas vezes as nossas vidas, é o Face, é o WhatsApp, são os vídeos no YouTube. A gente dá muita risada, é bom, mas isso não é aquilo que nós precisamos de verdade, entendeu? A gente tem gastado muito tempo com outras coisas e nada com a presença do Senhor Jesus. E a gente diz: Senhor, como eu te amo. Mas Ele vai dizer: cabeção, então por que você não perde tempo comigo? Por que eu não te acho mais nos cantos me buscando? Por que você não entra mais no teu quarto e fecha a porta para só nós dois ficarmos ali e eu massagear o teu ego, eu trazer amor dentro de você, eu te curar com o meu amor, com a minha presença? Entendeu? Então nós temos que viver na dependência total de Jesus. Talvez a gente não consiga ficar um dia sem celular, mas ficar uma semana, um mês sem Jesus a gente aguenta. Roube o seu celular para ver como que você entra em depressão, como você rói unha, como você fica desesperado. Pior se você não tiver dinheiro para comprar outro. Acabou a sua vida. Sabe por quê? Você está na dependência total de um objeto e não de Jesus. Estou certo ou estou errado? Amém? Outra característica da criança, que ela sente fácil a disciplina. Se disciplinar um garoto que já está com 17, 18, 19 anos é uma coisa, né, Ana? Nós temos com parecidas idades aí, é difícil já, não é? Você fala uma coisa, já fica difícil de entrar. Mas pega uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, não fica mais fácil disciplinar? Então quando Jesus disse assim, se vocês não se tornar como uma criança, o que Ele está querendo dizer? Olha, vai ser mais fácil vocês terem um coração de criança, porque a Bíblia diz em Hebreus que o pai disciplina o filho que ama. O filho que não aceita a disciplina do pai diz que é bastardo, não é filho.
Então, se nós somos filhos do Pai, nós temos que aceitar a sua disciplina, a correção. E você vai ver que uma criança dá umas palmadinhas, ela já chora, ela é sensível à disciplina. E ela teme depois fazer aquilo de novo, se o papai e a mamãe corrigem. Porque se não corrige, aí vai sendo do jeito que vai, né? Então com Deus é assim, quando eu tenho um coração de criança, Ele me disciplina. E eu sou tão sensível como uma criança pequena, que pode doer na hora, mas eu já entendi, papai, não vou fazer mais. Eu temo desagradar a Deus. E muitas vezes, querido, e Deus sempre está fazendo isso, Ele está sempre nos disciplinando. Filipenses 1,6 vai dizer assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo. Há de te aperfeiçoar até o dia de Cristo. O que é completar a obra, aperfeiçoar a obra, se não de vez em quando umas palmadinhas em nós? O que é aperfeiçoar a obra, se não de vez em quando a gente levar uma ralada? Porque nós somos pedra bruta e o Senhor quer que nós sejamos os tijolos, pedras que vão ser edificados, o templo espiritual de Deus. Eu sou um tijolo, você é um, todos nós somos. Mas eu não posso colocar qualquer tijolo, ele tem um padrão. O padrão é Jesus Cristo, o Espírito Santo vai te ralando, deixando quadradinho, bonitinho no esquadro, na medida, para você ser colocado como tijolo do templo espiritual. Mas isso não é do dia para a noite, nós precisamos ser disciplinados, hoje, amanhã, depois de amanhã, às vezes com a pregação da palavra, às vezes você lendo em casa, às vezes você assistindo uma pregação, às vezes você lendo um versículo. Nós vamos sendo disciplinados, mas se nós não tivermos coração de criança, nós não aceitamos. Vai disciplinar um adulto, vai disciplinar alguém mais crescidinho para você ver se aceita. Já vem com argumento assim, por isso que criança não tem argumento, os pequenininhos não têm. Vamos supor que um menininho de 2, 3 anos vai lá mexer no lugar que não pode. Você, pá, não pode mexer aí. Ele argumenta com você, ele só faz, ué. Agora, tenta corrigir um adolescente, alguém jovem, o que ele vai fazer? Você tendo certeza que você está certo, ele vai dizer, mas é que... Filho, eu não falei para você chegar, para você não chegar tarde. Por que você chegou? É mais que... A criança já não tem esse problema. Ela não argumenta, ela é disciplinada facinho. E se nós queremos ver, querido, o reino dos céus, se nós queremos entrar no reino dos céus, e eu sei que você quer, busque de Deus um coração como de criança. Não infantil, mas o coração é o jeito da criança. Você está entendendo? Glória a Deus. Outra coisa que nós vemos na criança é o amor puro que existe nas crianças. Elas não amam com interesse. Estou falando dos menorzinhos, porque hoje o negócio está adiantado, criança cresce um pouquinho e já está tão, né? Quando começa a vir muito no colo, você fala, o que você está querendo, menino? Mas os pequeninhos, eles amam, eles abraçam, eles, sabe, eles têm um amor puro, um amor que é sem interesse e ama profundamente, ama de verdade. Às vezes você acabou de disciplinar uma criança, daqui a pouquinho ela já vem te abraçando. Ela tem um amor puro, um amor sem interesse. E nós vivemos numa geração que a gente só ama se alguém pode me dar alguma coisa. O que você pode me dar? Você quer ser meu amigo? Então tá. O que você tem para oferecer aí? Então, nós vivemos num mundo que jaz no maligno e tem esse sistema do interesse. Mas quer entrar no reino dos céus, seja como uma criança e ama o Senhor, querido, sem interesse, ama as coisas, ama as pessoas sem interesse. Porque pessoas não são coisas, né? Então ame as pessoas, ame aqueles que nem deveriam ser amados. É o amor sem interesse. A passagem, eu acho que está sem, põe para mim lá, Bruno, espeta para mim lá o... Isso, obrigado. Tem essa passagem aqui que ela é muito conhecida, falando do amor. Esse trecho que eu vou ler, querido, só pode de verdade cumprir se você tiver um coração de criança. O amor
é paciente? Não precisa erguer a mão. Quem aqui é impaciente? Não erga. Hã? Quem aqui explode rapidinho com qualquer coisa? O amor é paciente. Isso aqui é um raio-x para nós, se nós realmente somos do Senhor, porque quem é do Senhor, o amor dele tá nessa pessoa. Então, o amor é paciente. Você já repetiu aqui, começa a pensar na sua vida. O amor é benigno. Benigno significa sempre estar dentro do coração daquela pessoa, querendo fazer bondade, maquinando bondade para as outras pessoas. Isso chama benignidade quando está aqui dentro. Bondade é quando você executa. Benignidade é quando você está pensando, puxa, eu vou ajudar, eu vou. Quem tem amor está sempre com isso no coração. O amor não arde em ciúmes, que é aquela coisa de possessão. É meu, não toca que é meu. O amor não se ufana, ele não deixa se vender, não deixa ser ufanado. O amor não se ensoberbece. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de amor dizendo, eu, porque eu. A pessoa quando põe muito esse eu, quando está conversando, é perigoso. Eu, porque eu fiz, porque eu sei, porque eu, meu sobrenome, a minha família. O amor não tem nada disso não, querido. Não se conduz inconvenientemente. O que tem de crente inconveniente, né? Não procura os seus interesses. Isso aqui principalmente. Você está sempre interessado no bem do próximo. Querido, se o mundo fizesse só essa parte que nós estamos lendo, onde que está ali? Não procura os seus interesses. Se todo mundo se interessasse no outro, em ajudar o outro, o mundo não estaria na situação que está hoje. Jesus, quando se encarnou, toda a sua vida ele se interessou pelo outro. Ele estava na cruz morrendo e falando o meu nome e o seu nome. Eu me interesso, eu quero salvar essas vidas. Amém? Você vai ver que Pedro só dava nota fora, tinha traidor no meio, tinha gente que, tudo gente ali com defeito, mas ele se interessava por essas pessoas, dizendo, um dia eu completo essa obra. E você vai ver que bênção que ficou aqueles homens depois, Pedro, né? Não se exaspera, não se ressente do mal. O que tem de crente ressentido, né? Dá uma disfarçada. Você já viu aqueles crentes que dentro da igreja, quando a igreja é maior ainda, né? Ele dá sempre uma risada amarela para algumas pessoas, porque ele está ressentido com aquela pessoa. Mas ele diz, não, já esqueceu nada, né? Aliás, não tinha que esquecer, porque esquecer é amnésia. O crente, ele não esquece. Ele lembra, mas não acontece nada com ele, porque ele já foi curado daquilo, viu? Então, não se ressente do mal. Tudo isso aqui é quem tem coração de criança. Se não tiver, não vai conseguir. Não se alegra com a injustiça. Isso tem dentro da igreja. Tem até feiticeiros evangélicos, né? Que lança maldição e depois fala, bem feito. Mas regozija-se com a verdade, tudo sofre. A gente não gosta de sofrer por amor. Olha, eu vou engolir aqui, porque eu não quero ver coisa ruim na frente. Eu vou sofrer, vou ficar quieto, eu vou esperar. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu amava tanto aquele irmão, agora acabou o amor. Não é o de Deus, porque o de Deus jamais acaba. Querido, a criança, ela tem esse amor puro dentro dela. Quer ver o reino dos céus? Ele diz, seja como uma criança, se torne como uma criança, e a gente vai aprender a amar as pessoas da maneira certa. Outra coisa que a gente vê na criança é que ela é inocente. A criança, ela não tem malícia. As crianças mais pequeninhas, elas nunca fazem uma coisa pensando em alcançar outra coisa. Elas são inocentes. Por isso que Adão, antes de pecar, ele era como uma criança, ele era inocente. Estava lá todo nu, nem sabia que estava nu, ele só foi
ficar crescido depois que ele pecou e ele diz, eu estou nu, tem que me cobrir. Antes ele era inocente. E a criança também é assim, você pode largar ela pelada, não tem problema nenhum. Mas se você pegar um já mais crescidinho, ele não quer ficar nu. Amém? E ela tem essa inocência, Adão tinha essa inocência. Só que, querido, quando a gente não tem essa inocência, a gente começa a ficar malicioso. O irmão está apertado, precisa vender um carro. Você tem o dinheiro para comprar o carro vale 10 mil, você sabe que o carro vale, mas por que o irmão está apertado, você é malicioso? Chega lá e fala assim, então eu só tenho 7. Você não faz 7 para mim? Claro que o irmão vai fazer, ele está apertado, ele vai ter que vender o carro, ele vai fazer 7. Você não poderia pagar 10, que é o que valeria? Podia, mas é malicioso. Não tem inocência. Está procurando sempre um jeito de passar o pé em alguém. Seja na área financeira, seja em qualquer área, querido. Às vezes por causa de um cargo. Isso acontece até dentro da igreja, em qualquer lugar onde tem ser humano, tem gente querendo passar a perna. Porque tem malícia. Jesus disse assim, você tem que se tornar como uma criança, não pode haver malícia em nós. Sempre querendo ganhar vantagem na vida do outro. Querido, eu tenho que me dar para a vida do outro, eu tenho que ser servo da vida do outro. E não querer sugar a vida do outro. A Bíblia diz que nós temos que ser servo uns dos outros. Honrar uns aos outros. Amém? Você tem que ser inocente, porque se o Espírito Santo de verdade entrou na sua vida, eu quero crer que há uma pessoa inocente aí. Não é inocente de ser trouxa, está entendendo o que estou querendo dizer? Porque, muito pelo contrário, quando a gente tem o Espírito Santo, olha, ele já nos mostra as coisas lá na frente, a gente não é enganado, viu? Mas estou querendo dizer ser inocente nesse sentido, sem malícia, sem querer passar a perna, sempre querer ter vantagem. Amém? Outra coisa que a criança tem, os mais pequeninhos, eles perdoam sem guardar rancor. Você pode dar uma bronca agora na criança, daqui a pouco ela esqueceu. Ela não guarda rancor. E como é difícil as pessoas perdoar. Perdão é uma coisa que tem estado em falta na humanidade e também dentro da igreja. A gente guarda rancor. A gente leva para a cama com a gente. A gente levanta no outro dia pensando naquilo, remoendo. Por isso que isso também se chama ressentimento, é sentir de novo, e sente de novo, e sente de novo, você não se liberta disso, isso acaba sendo um veneno dentro de você. Então, se quer ver o reino, tem que se tornar como uma criança, eu tenho que ser puro nessa área, eu não devo guardar rancor. Senhor, perdoei, está perdoado, deixa para lá. Amém? Não guarda rancor de ninguém. 2 pessoas que não se perdoam é 2 cães amarrados por corda andando na rua. Você sabe o balaio de gato que dá. Enrosca em árvore, enrosca. Nenhum vai para lá e nenhum para cá. Ninguém consegue ir para lugar nenhum. A vida fica amarrada. Davi vai dizer nos seus salmos que enquanto ele não confessou os pecados, seus ossos estavam secando. Ele disse que havia um fardo na vida dele. Ele estava morrendo por falta de confessar o seu pecado. Então, se você tem um coração de criança, não guarde rancor de ninguém. Deus não guarda rancor de ninguém. Deus ama as pessoas e está sempre querendo dar uma oportunidade. Você vai ver que de repente, a gente vê aí testemunhos de pessoas que mataram, roubaram, sacrificaram crianças. Depois, quando ela entrega a vida para o Senhor não guarda ressentimento dela. E você não vê nenhuma hora Deus usando a voz profética de alguém. Assim te diz o Senhor, agora você está nos caminhos, mas o Senhor te diz, você matou, rapaz, você roubou, você prejudicou. Deus não faz isso, porque Deus não tem rancor no seu coração.
E se o Espírito dele habita em nós e somos como uma criança, nós não guardamos rancor de ninguém. Eu lembro quando eu fiz o EMAP, acho que alguns anos atrás, aí, 3 anos, e a pessoa que estava ministrando lá, ela disse que ela foi abusada pelo pai dela a adolescência inteira. Ela teria direito de guardar rancor, sim ou não? Sim, humanamente falando. Você sabe quem cuidou no final da vida do pai? Foi ela. E ela na cama, o pai chorava porque ele lembrava daquilo. E ela diz: pai, eu sempre te perdoei, eu te perdoo. Ela pregou Jesus, o pai morreu com ela pregando Jesus para ele. Às vezes a gente vê, você fala assim, essa pessoa não é normal. Por quê? Porque ela é como uma criança. A criança, você não pode esperar muita coisa dela. Ela surpreende. A gente vê, eu já vi vários vídeos de mães que perderam o seu filho porque o ladrão matou, e está lá filmando, ela vai lá na cadeia e diz: ô rapaz, eu te perdoo, mas volta para Jesus, não faz mais isso, entrega. Quem que pode fazer isso perdendo um filho? Você sabe o que a gente faz quando a gente é bem crescidinho? A gente diz: morre aí. Aliás, fala, morre não, você vai até o fim da vida sofrer aí, você vai viver muito aí. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas se nós temos um coração de criança, nós não guardamos rancor de ninguém. Eu tenho que olhar para o meu passado e não ter uma alma que me incomoda dizendo: aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo. Não pode ter, tem que apagar, querido. Deus é o nosso padrão, tudo que Ele faz nós temos que imitar. Ele diz assim: os seus pecados lancei nas profundezas do mar. O que Ele quer dizer? Esquece. Israel quantas vezes se prostituía com outros deuses. Nós que estamos estudando história de Israel na segunda teologia, né? Estamos agora no livro do Samuel, né? O que a gente vê de pessoas que se dobravam a outros deuses, adoravam outros deuses, de repente quando as coisas apertavam, eles voltavam para Deus e Deus dizia: vem que eu vou ajudar vocês. Nós não devemos guardar rancor. Amém? A criança, ela é inocente, nós temos que ser inocente. Ela perdoa sem guardar rancor, nós devemos perdoar sem guardar rancor. Outra coisa que nós vemos na criança, e Jesus está dizendo que temos que ser como crianças, é que elas são sensíveis bastante, tanto para chorar, como para se alegrar. O crente tem que ser assim, querido. Ele tem que ser fácil de se alegrar e fácil também de chorar. Você vê uma notícia muito triste, você vê desgraça, você vê crianças do jeito que está aí, você sente uma vontade de chorar por dentro. Mas quando você vê bênção, você vê avivamento, você vê pessoas sendo libertas, pessoas entregando a vida, você se alegra. Você vê o irmão se dando bem, você não quer nem saber como está a sua vida, você se alegra. Porque você tem um coração de criança. Coração de criança é sensível. Chora fácil, também ri fácil. O coração que é quebrantado e mole, ele tem esses dois polos. Você vai chorar com os que choram e vai se alegrar com os que se alegram. Eu até coloquei essa passagem aqui, ó. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E a gente às vezes se alegra com os que choram e choram com os que se alegram. Tá sabendo que o irmão arrumou um serviço lá, está ganhando 10 mil? Você já começa por dentro, chega em casa, você está chorando. E chora. Por que está chorando? Porque o irmão se deu bem. E eu ganho só 1.000. Alegra com os que se alegram. Alegram com os que se alegram. E choram com os que choram. O problema não é seu. Alguém pode acontecer uma coisa muito triste com uma família, acontecer uma coisa muito triste com alguém na igreja, quando você fica sabendo, não é seu o problema, mas acaba sendo, porque é seu irmão, é membro de você, membro com membro, ele faz parte do mesmo corpo que você, e você chora com ele, dizendo:
e de noite você chora. Você vai orar e lembra do irmão e você chora por ele. Você sente, sensibilidade, criança é muito sensível. Jesus diz assim, você tem que se tornar como uma criança, você tem que ser sensível. Você vê uma notícia sendo dada lá no Japão, não tem nada a ver com aqui. Seja uma desgraça, seja o que for, e você chora, você sente, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. O cristão tem esse coração, querido, coração de criança. Amém? A última coisa que eu quero falar das crianças é que ela só sente confiança e segurança só na presença dos pais. Nós temos que aprender, como diz o Salmo 91, debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, esse é o meu lugar. O meu refúgio é o Senhor. Eu me sinto seguro não é quando o presidente está dizendo, olha, está crescendo o emprego, olha, está aumentando o salário, olha as vendas, olha que beleza. Eu não me sinto seguro com isso. Eu me sinto seguro com a presença do meu Pai. Se meu Pai não está comigo, mesmo que esteja tudo bem, eu não me sinto bem. Algo fica incomodando em mim. Eu tenho que estar na presença do meu Pai. A criança, ela se sente seguro com o papai. E quando ela faz uma coisa, ela faz porque o papai diz, pode fazer, é assim, é assado, vai filho, e ele vai. Porque meu pai está junto comigo. Acaba a luz, está tudo em trevas, mas se a criança sente a mão do pai, está tudo bem. Epa, eu não estou enxergando nada, mas estou sentindo meu pai aqui comigo. Às vezes a gente passa momento da nossa vida assim, que ele parece que acabou a luz. Está tudo treva, você diz, ai Senhor, não podia ficar até pior, né? Não tem como. Mas você diz, que bom Senhor, que o Senhor está comigo, eu sinto sua mão. O Senhor está me segurando. E se o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor sabe para onde a gente está indo. Porque o Senhor é o nosso guia. Amém? A Bíblia diz que Jesus diz que os cegos que são guia de cegos, mas o nosso Deus enxerga. Ele é luz nas trevas. E quando eu seguro, porque às vezes eu não consigo enxergar o que Deus tem para mim e por que está naquela treva, mas Ele sabe por que nós estamos e Ele está comigo. Amém. Fizeram até música, né, dessas histórias aí, que uma vez alguém saiu caminhar pelo mar, na beira do mar, e via dois rastros, um era dele e outro do Senhor, e foi caminhando, caminhando, e disse que no momento mais difícil da minha vida, Senhor, eu vi só um rastro. Onde o Senhor estava? Ele diz, é porque eu estava te carregando no colo. Nós sentimos confiança no Senhor, querido. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história do mundo, da história das nossas vidas, da história da nossa igreja, da história da nossa família, da história da nossa empresa, da história do meu trabalho, da história do meu futuro. Deus é Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Por isso que eu me sinto seguro com Ele. Só que quando eu não tenho coração de criança, eu não consigo confiar no outro. Eu sempre quero dizer, se eu confio em mim, se eu sentir que vai, eu vou, senão não. E às vezes a gente até tira a mão do Senhor e diz, Senhor, eu já sou crescido, eu não preciso mais pegar na tua mão. E como as pessoas hoje têm vontade de serem independentes,
que não depende nem de ninguém e não quer depender nem de Deus. Quer morar no céu, mas não quer depender de Deus. Essas pessoas não vão para o céu. Você pode ter certeza que naquelas ruas de ouro, hoje já, onde tem pessoas e santos que já estão lá, ali só tem pessoas que tiveram coração de criança e continuam com o coração de criança. Aquelas pessoas simples, meigas, inocentes, cheias de amor para dar. Amém. Nós temos que buscar isso aí, querido. Vamos sentir confiança no Senhor. Vamos crer de verdade no Senhor. Adão, ele era uma criança no paraíso, como eu disse, ele era inocente, até o dia que ele achou crescido e diz: eu vou comer desse fruto, conhecimento do bem e do mal. Enquanto ele não comia daquele fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal, ele era uma criança. Era aquilo que Jesus está falando aqui no Novo Testamento. Você tem que se tornar uma criança para entrar no reino dos céus. Adão e Eva já estavam no reino dos céus na terra, que era o paraíso. Até o dia que eles acharam que agora eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu decido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele tomou a rédea da vida e achou-se crescido, ele se tornou totalmente perdido. E Deus teve que ir atrás dele para consertar as coisas. Jesus veio para trazer a gente, querido, para a nossa origem. Trazer o nosso coração, como era o coração de Adão antes de pecar, um coração inocente, um coração de criança. Para que a gente possa completar a nossa carreira, porque ele diz que não entra no reino dos céus. Ele não tá dando opção, ele diz: não entra no reino dos céus quem não tem um coração de criança. A partir de hoje, de repente esqueci de colocar até algumas coisas aqui, porque o tempo é curto. Mas medita na criança como ela é, você tem que ser. Senão você não vai entrar no reino dos céus, que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, conversão é esse caminho onde eu vou me tornando criança a cada dia. A gente chega e entrega a vida para Jesus, a gente está adulto, crescido. Aí começa a fazer um caminho inverso, a gente começa a se tornar cada vez mais criança. Não infantilidade, mas coração de criança. E aí é onde Deus quer que a gente chegue. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se eu quero entrar no reino dos céus, só tem um caminho: me tornar uma criança. Glória a Deus. É diferente ser infantil de ter um coração de criança. A igreja, ela é infantil, porque brinca com as coisas de Deus, mas não tem um coração de criança que deveria ter. Vamos nos colocar em pé, queridos?